Olá, turma, como vão? Estou aqui para dar andamento no nosso conteúdo programático. Nesse vídeo, para fazer uma pequena exposição acerca do tema da microempresa e da empresa de pequeno porte. Não sei se vocês sabem, mas segundo dados do Sebrae, datados de 2012, 99% dos estabelecimentos comerciais brasileiros seriam administrados por microempresas. E a essas microempresas competiria o oferecimento de 52% das vagas formais de emprego no país. É uma participação considerável na economia, o que por si só já justificaria uma maior preocupação e cuidado por parte do poder público, no sentido de criar políticas e outras medidas que impulsionem e valorizem os pequenos empreendimentos. Do ponto de vista do direito, o tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte é até mesmo um dos fundamentos da ordem econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. No mesmo sentido, a mesma Constituição estabelece em seu artigo 146 que as normas gerais para o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte deve ser objeto de lei complementar e não meramente de uma lei ordinária. Então, logo vimos que a Constituição determina tratamento favorecido às ME, microempresas, e EPPs, empresas de pequeno porte. E também vimos que as regras gerais acerca desse tratamento, inclusive com a conceituação do que sejam essas figuras, deve ser objeto de lei complementar. Esse diploma normativo, diga-se de passagem, já existe e é a Lei Complementar número 123 de 2006. Gente, Lei Complementar número 123, olha que fácil memorizar isso, parece até aqueles negócios de campanha eleitoral. Lei Complementar 123, tararara. 1, 2, 3, não tem como não guardar isso não. Então, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Mas ainda em torno da Constituição da República, antes de avançar, o artigo 179 também dispõe sobre as MEs e EPPs ao estabelecer que tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios todos devem prever políticas e legislação que incentive a simplificação dos procedimentos relativos às ME e EPPs. E assim é que a existência dessas figuras é uma determinação constitucional. Mas o que é uma microempresa? O que é ou o que se deve entender por uma empresa de pequeno porte? Olha, a definição dessas duas figuras é encontrada na Lei Complementar 123 de 2006, cuja atual redação estabelece que, quanto à forma jurídica, o sujeito qualificado como ME ou EPP pode ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou um empresário individual. Então, para que se enquadre como microempresa ou EPP, tem que ter uma dessas formas. A depender de sua receita bruta anual, então, qualquer um desses sujeitos pode ser enquadrado e receber o tratamento privilegiado. Mas essa enumeração de sujeitos merece uma observação aqui. Nós já dissemos em outro material que a atividade empresarial pode ser exercida por pessoa natural, que é o que vai se denominar empresário individual,
ou por pessoa jurídica, que pode ser uma EIRELI ou uma sociedade empresária. Mas aqui, nesse dispositivo de lei, na lei complementar, está indicado que a sociedade simples também pode ser uma ME ou EPP. E o que chama a atenção aí é que a sociedade simples não é uma sociedade empresária. Tanto assim que o seu registro é feito no cartório e não na junta comercial. Talvez você se sinta um pouco perdido, pois se você é meu aluno do bacharelado em Direito da UFOP, o mais provável é que ainda não tenha cursado a disciplina Direito Societário. E aí eu falo de sociedade simples, é possível que talvez você se perca. E eu imagino que você ainda não tenha aprendido o básico em torno dessas noções de sociedades. Eu até poderia te mandar para o artigo 982 e 983 do Código Civil, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou te pedir para, por enquanto, acreditar em mim quando eu digo que sociedade simples não é e não pode ser empresária. E isso nos leva ao primeiro aspecto importante da definição de ME e EPP. Microempresas e empresas de pequeno porte são enquadramento jurídico que pode abranger tanto empresários que efetivamente exercem uma empresa, quanto quem exerce atividade econômica que talvez não se encaixe no conceito de empresário do artigo 966 do Código Civil. Microempresa não é uma espécie de empresa nem de empresário, assim como a empresa de pequeno porte também não o é. Ambas são apenas enquadramentos a serem aplicados a atividades econômicas com determinada receita bruta anual. Então, independentemente de se tratarem ou não de empresas, independentemente de se tratar ou não de empresário, pode-se dar um enquadramento enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso esclarecido e entendido que qualquer desses sujeitos mencionados pode ser enquadrado como ME ou EPP, nós temos que o principal critério para o enquadramento é a receita bruta anual auferida no exercício da atividade. Nos termos da legislação em vigor, incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar 123, microempresa será quem auferir, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil. Então, receita igual ou inferior a R$ 360 mil, receita bruta anual, permite o enquadramento enquanto microempresa. Já a empresa de pequeno porte será aquela que tiver uma atividade que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4.800.000. Então, se um daqueles sujeitos estiver em uma dessas faixas de receita bruta, poderá ser enquadrado na categoria respectiva ME ou EPP. Vale destacar que o parágrafo 4º do mesmo artigo 3º traz uma enumeração de hipóteses em que o sujeito que exerce a atividade, ainda que se enquadre nas faixas de receita bruta, não poderá ser tido como ME ou EPP. Assim, não pode ser ME ou EPP pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica, ou pessoa jurídica que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Também não poderá ser pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra sociedade que receba o tratamento jurídico diferenciado
na medida em que a receita bruta global ultrapasse o limite das faixas de receita bruta. Também está excluída a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra que não seja beneficiada pela lei complementar, caso a receita bruta global ultrapassar o limite. Do mesmo modo, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos não poderá se enquadrar se a receita bruta global ultrapassar os limites. A pessoa jurídica estabelecida sob a forma de sociedade cooperativa também não, salvo as cooperativas de consumo. A pessoa jurídica que participe do capital de uma outra pessoa jurídica também não. A pessoa jurídica que atue como instituição financeira também não. As pessoas jurídicas resultantes ou remanescentes do desmembramento de uma outra pessoa jurídica também estão proibidas, tal como a sociedade anônima e as pessoas jurídicas com subordinação. Todas essas são hipóteses em que o sujeito, ainda que aufira a receita bruta, que se enquadre nas faixas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar 123, ainda assim não será enquadrado e não receberá o tratamento previsto em lei. Para fechar essa parte da definição, vale lembrar a previsão do microempreendedor individual, também conhecido como MEI, que é uma espécie de microempresário, mas é um microempresário que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil. O artigo 18A da Lei Complementar, a ele se refere em seu parágrafo 1º e oferece essa definição. De qualquer modo, MEI é espécie de microempresário. E o tratamento favorecido? A essa hora você talvez se pergunte, qual tratamento diferenciado é esse que se dispensa às MEs e EPPs? Bom, a isso eu respondo dizendo que o tratamento é diferenciado em vários aspectos e âmbitos. Mas para iniciar esse assunto, eu vou começar mencionando um aspecto que resultava em tratamento diferenciado e que agora não resulta mais, que é a composição do nome empresarial. Você já deve ter visto por aí, em notas fiscais ou eventualmente até em contratos, alguns nomes empresariais que terminam com as siglas ME ou EPP. Vem o nome da pessoa jurídica, ME. Vem o nome da pessoa jurídica, EPP. Essa expressão EPP-ME é chamada designação de porte, na medida em que identifica o porte econômico da pessoa empresária. E isso existia na prática, pois o artigo 72 da Lei Complementar 123 determinava que as microempresas e as empresas de pequeno porte acrescentassem essas terminações ao final de seus nomes. Poder-se utilizar as expressões completas, microempresa ou empresa de pequeno porte, ou as abreviações, ME ou EPP. Ocorre que esse dispositivo e, consequentemente, a regra foram revogados por uma outra lei complementar, a de número 155 de 2016. E, em nível regulamentar, a instrução normativa do DREI número 45, de 7 de março de 2018, revogou os dispositivos da instrução normativa DREI número 15, de 5 de dezembro de 2013, e que trata do nome empresarial. De modo que, atualmente, não se registram mais nomes de empresários com esses aditivos. E nos casos em que o nome seja anterior à revogação dessa regra, a designação de porte poderá ser mantida até uma futura alteração do nome empresarial. Isso significa
que por um bom tempo você ainda poderá encontrar nomes de empresários com essas especificações de porte no final. Mas superada essa especificidade que não mais existe, passemos a outros aspectos em que o tratamento seja favorecido. Uma das facilidades é a simplificação do procedimento de registro, quer dizer, de abertura, e de baixa, encerramento, em caso de fim das atividades do empresário. E na prática, efetivamente, o registro é simplificado, pois ele reúne o que antes eram várias fases em apenas um ato integrado entre órgãos e entes envolvidos, além de uma gratuidade generalizada de procedimentos. Eu não espero aqui que vocês memorizem em uma disciplina teórica os detalhes do procedimento de registro, mas eu preciso que vocês entendam que se trata de procedimento simplificado por determinação da Lei Complementar 123 de 2006. Continuando, o empresário que se enquadre na categoria de ME ou EPP também fica dispensado de algumas obrigações trabalhistas, tais como a anotação de férias dos empregados nos livros ou a comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego da concessão de férias coletivas. Não é como se microempresas e empresas de pequeno porte não mantivessem deveres e obrigações referentes aos trabalhadores. Pelo contrário, a maioria desses deveres não sofre alteração, mas ainda assim é importante saber que há um tratamento favorecido ao empresário que se enquadre na previsão legal, e não só no campo trabalhista, mas no campo previdenciário também. Há também tratamento diferenciado em relação à participação em licitações, em relação ao procedimento de protesto de títulos e outros documentos de dívida, em relação ao acesso ao juizado especial na posição de autor, e o que talvez seja o mais importante, isso é, o tratamento tributário diferenciado. A possibilidade de optar pelo regime tributário simples nacional, que envolve a arrecadação conjunta em um único documento do devido pelo empresário a título de imposto de renda da pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária patronal. Considerando essa diminuição de burocracia que o pagamento unificado de todos esses tributos implica, pode-se dizer, sem medo de errar, que essa é uma das maiores vantagens das ME e EPPs. Para concluir essa exposição, eu não posso deixar de mencionar que o Código Civil não utiliza a expressão microempresa ou empresa de pequeno porte. O mais próximo disso que ele faz é a menção no artigo 970 ao tratamento diferenciado para o registro dos pequenos empresários. É essa a expressão que o código usa. E no parágrafo 2º do artigo 1179, há a previsão de vamos dizer assim, a dispensa do pequeno empresário dos deveres de escrituração. O código, portanto, se refere ao pequeno empresário, não à microempresa ou empresa de pequeno porte. E a Lei Complementar 123 de 2006, por sua vez, vai especificar que esse pequeno empresário previsto no Código Civil é o microempreendedor individual que nós já apresentamos aqui como MEI. E é isso, amigos. Primeiro, uma definição do que sejam essas figuras, um esclarecimento de qual a utilidade dessas classificações no direito brasileiro, e ao final, ao enumerar os aspectos
em que o tratamento é privilegiado, eu não saí detalhando cada pequena regra, porque nós teríamos que entrar em regras específicas de ramos diferenciados do direito, o que não é o nosso objetivo por enquanto. Nós temos alguns textos na bibliografia que vão reforçar esse tratamento diferenciado que eu enumerei aqui, e eu espero que com essa leitura e com a exposição nós consigamos ter uma boa ideia do que sejam essas figuras da microempresa e empresa de pequeno porte. E o MEI nada mais é do que uma espécie de microempresa. É isso, amigos. Obrigado pela atenção mais uma vez e nos encontraremos em breve em um próximo material aqui na nossa aula para cumprir o nosso conteúdo programático. Um abraço e até lá.